No ano de 2013, em uma região isolada de Rondônia, Juliana e seus pais decidiram passar as férias em uma chácara da família. O local era afastado da cidade, cercado por vastas terras e uma densa floresta. O silêncio da natureza era cortado apenas pelo som dos animais e pelo assobio do vento entre as árvores. No entanto, havia algo naquele lugar que parecia inquietante, um peso no ar que Juliana não conseguia explicar. Entre os funcionários da chácara, havia um vaqueiro misterioso, um homem de olhar intenso e presença perturbadora. Desde a chegada de Juliana, ele demonstrava um interesse incomum por ela. Inicialmente, a jovem o tratava com amizade, até descobrir que ele era casado. Ao deixar claro que nada aconteceria entre eles, ela percebeu uma mudança sutil, mas assustadora, na forma como ele a olhava. Seus sussurros sombrios e sua expressão fria causaram um arrepio na espinha da garota. Naquela noite, Juliana teve pesadelos terríveis. Em seus sonhos, um homem sombrio a perseguia, murmurando palavras indecifráveis. Ao amanhecer, enquanto tomava café, sentiu um olhar queimando sua pele. Era o vaqueiro, parado a alguns metros de distância, observando-a de forma inquietante. Mais tarde, seus avós a alertaram. Aquele homem não era alguém comum. Ele praticava rituais obscuros, envolvendo-se com entidades malignas. Eles recomendaram que ela se afastasse, mas Juliana, apesar de assustada, não deu ouvidos. Os acontecimentos estranhos se intensificaram. Sons sussurrados durante a madrugada, sombras que pareciam se mover por conta própria, e uma sensação avassaladora de desejo e obsessão começaram a atormentá-la. Mesmo de volta à cidade, Juliana não conseguia parar de pensar no vaqueiro. Seus sonhos eram tomados por imagens dele, e uma força inexplicável a impelia a retornar à chácara. Quando finalmente voltou, algo dentro dela já não era mais o mesmo. A mulher do vaqueiro havia desaparecido, e ele agora a queria por completo. Contra a vontade dos avós, Juliana entregou-se a ele, envolvendo-se cada vez mais em seus segredos sombrios. No fundo da casa, ele revelou um quarto proibido, onde velas negras queimavam diante de imagens perturbadoras. Essas são as entidades que eu sirvo, e esse aqui é você. Tomada por um desejo que não conseguia compreender, Juliana mergulhou naquele mundo de rituais e sacrifícios. Ela se afastou da família, abandonou os estudos e entregou-se completamente ao vaqueiro e à sua magia. Pouco a pouco, eles conquistaram poder e riquezas. Os avós de Juliana morreram tragicamente, e a chácara tornou-se deles. Os parentes que tentaram impedir foram destruídos. Nada parecia capaz de detê-los. Mas o destino cobra seu preço. Quando Juliana engravidou, sentiu pela primeira vez um medo genuíno. Aos 7 meses de gestação, perdeu o bebê de forma misteriosa. Logo depois, sua mãe morreu em um acidente. Seu pai foi brutalmente assassinado. Mas Juliana já não se importava. O poder a dominava por completo. Então, como um sopro inevitável do destino, o vaqueiro adoeceu. Uma enfermidade desconhecida o consumia rapidamente. Nem seus rituais, nem seus pactos podiam salvá-lo. Meses depois, ele morreu em agonia, deixando Juliana sozinha em seu trono de sombras. A partir dali, sua vida se transformou em um tormento sem fim. As vozes que antes murmuravam promessas de poder, agora sussurravam segredos de desespero. Os sonhos tornaram-se pesadelos, e a escuridão que ela tanto abraçara passou a devorá-la. Os espíritos a chamavam, e a presença do vaqueiro morto nunca a deixava em paz. A depressão a consumiu. Nenhum ritual, nenhuma magia negra foi capaz de salvá-la de si mesma. Em uma noite fria de junho de 2014, Juliana tomou sua decisão final. No silêncio perturbador da chácara, pôs fim à própria vida.
deixando para trás apenas um rastro de terror e arrependimento. Hoje, a chácara permanece abandonada. Os que ousam se aproximar relatam ouvir sussurros na escuridão, sentir presenças invisíveis e ver sombras que se movem por conta própria. A lenda se espalhou e ninguém mais quer aquele lugar amaldiçoado. O que antes foi um refúgio de férias, agora é conhecido apenas como a Chácara da Feitiçaria, onde os ecos de um passado sombrio ainda sussurram aos desavisados que se atrevem a chegar perto. Obrigado por chegar até aqui. Boa noite.